Bom dia aos ouvintes da Rádio TV Jornal Destaque. Quero agradecer ao Edson, que estava aqui anteriormente, fazendo o programa dele, falando sobre esportes. E dizer que hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui no nosso programa, falando de coisas, o vereador, esse jovem vereador, e que tem aí um futuro brilhante pela frente, e que é presidente municipal do Pereira, aqui, claro que eu estou falando municipal, é em Esteio, né? O nosso vereador Léo Damer. E a gente trouxe ele para falar sobre algumas atividades dele na nossa Câmara de Vereadores de Esteio. Bom dia, vereador. Bom dia, Jauri. Então, um amigo nosso aqui de longa data, né, Jauri? Fizemos aí muitos debates aí começamos na cultura, mas política, enfim, todos os assuntos. E sempre um prazer aqui, então, participar aqui da Rádio Destaque, né? Aqui uma rádio, um jornal de longa tradição na cidade, já estivemos aqui inúmeras vezes, e sempre um prazer, mas a primeira vez no teu programa, Exato. Primeira vez debatendo contigo. Então sempre um prazer estar aqui e podendo dialogar aí com a comunidade. Que ótimo. Vereador, os teus projetos têm sido meio ousados este ano, né? Até porque é o primeiro ano que tem uma administração que não é do Partido dos Trabalhadores. E como é que está essa sua visão sobre como está se dando os rumos da política no nosso município? Então, para nós, Jauri, é um desafio, né? Eu estou no meu terceiro mandato. Então, nos nossos outros 2 mandatos, nós estávamos, na verdade, na situação, né? Gilmar foi prefeito por 8 anos e nós estivemos ali na base de apoio, né? E eu fui líder do governo, fui presidente da Câmara 2 vezes, então tive um papel líder do partido algumas vezes. Então a gente teve um papel sempre na coordenação da defesa do projeto político que nós representávamos. E agora está do lado oposto, né? Eu estou acumulando aqui a liderança de bancada e agora a presidência do partido. Então, na verdade, nós estamos assim na linha de frente de coordenar a oposição em Esteio. E aí, eu preciso dizer que a oposição ficou pequena, né? Embora o prefeito Pascoal tenha se elegido com menos votos que o Gilmar, né? Tenha se elegido com menos representatividade política que o Gilmar nas 2 eleições, mas ele fez um acordo, né? Pós-eleição, porque ele se elegeu com 4 vereadores, né? 2 do PP e 2 do PSB, que foi a sua base de apoio original da campanha. Mas o PMDB, que era o nosso vice, e o PDT, que estavam em outra chapa, agora fizeram um acordo pós-campanha e compõem a base. Então é uma base de 7 vereadores, o que isola o PT. Embora, Jauri, o nosso partido, com 3 vereadores na bancada, seja o maior partido na Câmara, e consequentemente o maior partido da cidade continua sendo o PT, nós estamos isolados, né? Nós estamos isolados na Câmara. Mas estamos tocando o nosso papel de oposição, né? Fiscalizando, cobrando, né? E entendemos que fazemos uma oposição responsável, né? Uma oposição que tem se apegado a temas muito objetivos e apresentando de forma clara a nossa contrariedade, né? Embora eu entendo que o diálogo entre oposição e situação, neste momento, ele piorou muito, né? Os outros mandatos, a nossa relação de base de governo com a oposição era muito melhor, muito mais tolerante. Nós tínhamos muito mais diálogo e muito mais abertura do que nós estamos tendo agora. A reciprocidade não é verdadeira. Nós, como oposição, por exemplo, vários pedidos de audiências públicas, de debate que a gente vem encaminhando, a base simplesmente derruba, né? Coisas que eu, em 9 anos praticamente como vereador, nunca tinha visto, vereadores não deixar realizar uma audiência pública. Eu nunca tinha visto isso. E agora já aconteceu algumas vezes. Não deixarem a oposição coordenar comissões, né? A Câmara tem 6 comissões. Tradicionalmente, sempre metade das comissões a oposição tinha presidências para coordenar reuniões, chamar debates, audiências. A base do governo simplesmente votou para o PT não ficar na presidência das comissões. Então, na verdade, há um déficit, né? Hoje a Câmara discute muito pouco. A Câmara os projetos são votados, muitos projetos polêmicos são votados em urgência, sem debater, sem chamar a comunidade, sem chamar os grupos de interesse. Então, infelizmente, inclusive eu tenho me manifestado na Câmara, tenho gravado vídeos e tenho dito isso, né? Que para o bem da cidade, independente
de ser contra ou a favor dos projetos ou contra ou a favor de algumas iniciativas, nós temos que debater, né? É bem por aí. O Thiago Pauleto está dizendo aqui, primeiro ano que não é do Partido dos Trabalhadores, graças a Deus, ano de péssimas atuações da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Como é que o senhor vê isso, vereador? Não, nós sabemos que as pessoas têm opiniões diversas, né? Eu, por exemplo, discordo e sei que um grande número de pessoas também discorda, né? E só que eu acho que nós temos que entrar em questões concretas. Eu entendo, por exemplo, que quando nós, no início do ano, tínhamos que ter debatido a questão da volta dos convênios privados para dentro do Hospital São Camilo, considerando que 80% da população esteio não tem convênio privado, é apenas SUS, e agora o hospital volta a ter 2 sistemas. E o próprio diretor do hospital disse que os convênios privados terão privilégios, terá um outro tipo, uma outra modalidade de atendimento. Tu lembra, Jauri, as pessoas em Esteio sabem, lembram, que antigamente quando tinha os privados e os convênios privados e o SUS o atendimento do SUS era pior. E a tendência em todos os municípios onde é assim é piorar. Eu acho que isso pode ser um problema para Esteio, né? E aí é uma questão concreta que eu dialogo com esse cidadão e com outros, que eu acho que isso vai piorar Esteio. Poderia enumerar várias. Então eu acho que é uma fala muito genérica, mas poderia pegar ponto a ponto aqui e nós ir conversando se é tão pior assim quando era a gestão do PT. Exato. Cada pessoa tem o seu ponto de vista, né? E lógico que nós estamos aqui enquanto entrevistadores e não entrevistados, então a nossa opinião, neste momento, não vai interferir. Mas eu digo assim, eu acompanho o senhor e sua família de muito tempo, que passaram por vários problemas com enchentes no município. E o que melhorou dentro desse processo? Como é que foi? Qual o avanço que teve as obras realizadas na gestão Gilmar Rinaldi, na gestão PT, já que o Thiago Pauleto está colocando isso, né? Eu penso, né, Jauri, que nós fazermos comparativos de governo ainda é muito cedo. Né? Nós, como uma oposição que nos pretendemos responsáveis, sabemos que não é o momento ainda de comparar. Por exemplo, o combate às enchentes. Mas, com certeza, não há nada novo em relação ao combate a enchentes que este governo esteja apresentando, que não foi herança do governo passado, por exemplo. Né? Então, muitos vídeos do atual prefeito, muitas manifestações públicas que o governo vem fazendo sobre o seu trabalho, na verdade é resultado do Gilmar, da gestão Gilmar, da gestão do PT. Né? Por exemplo, as limpezas dos arroios estão sendo feitas com máquinas. Né? Eu não lembro agora quantos milhões custaram a compra da draga, do caminhão hidrojato, caminhão pipa hidro. Né? Enfim, foi renovada a frota da Secretaria de Obras. Foi comprada na gestão Gilmar, com o voto contrário do atual prefeito, que ele votou contra a compra das máquinas, porque ele alegou que o juro que o Badesul iria cobrar era um juro muito alto. E perdeu na Câmara, porque nós tínhamos maioria na Câmara, ganhamos. Não satisfeito, o atual prefeito, então vereador na época, foi no Ministério Público fazer uma denúncia contra a compra das máquinas, alegando que o juro era alto. Os promotores investigaram e responderam para ele, e que ironia, né? Eu tenho essa resposta, poderia ter trazido ela aqui. O que eles responderam? Os juros eram juros de mercado. Portanto, a tese que sustentava o voto contrário deles caiu. E aí o prefeito deveria ter humildade de dizer que hoje ele está limpando os arroios e as redes com o caminhão hidrojato com as máquinas que ele tentou fazer o prefeito Gilmar não comprar. Então, na verdade, uma ação muito infeliz, mas estão fazendo com as máquinas que a gestão passada comprou. Gestão do PT respondendo a esse cidadão que se manifestou antes. Poderia dizer que não deu enchente aqui para toda essa região aqui da São José, Navegantes, Vila Nova, Moradas, Bento, porque tem um dique de 2 quilômetros, que nós chamávamos de Beira-Arroio, que é a Avenida Brasil. Quem andou em cima dele agora nas chuvas viu que de um lado o arroio quase transbordando e do outro as vilas e os bairros ali seco, não passou água. Isso só aconteceu porque foi feita essa obra. E essa é uma obra da gestão do PT e mais, é uma obra do PAC, então uma obra do Lula e da Dilma.
Do PT, então, respondendo a esse cidadão que não gosta do PT, isso graças à gestão nossa também. Poderia falar do Plano Municipal de Drenagem Urbana, que foi aprovado agora, faz uns 2 meses atrás. Ele foi aprovado com outro nome, é Plano de Manejo das Águas Pluviais de Esteio. Este plano, ele é uma leitura, uma radiografia de todas as redes de drenagem da cidade, né? E este plano levou quase 2 anos para ficar pronto, custou 1.700.000 e ele aponta todas as soluções para se fazer dentro da cidade para resolver o problema das enchentes, a curto, médio e longo prazo. Ele é um planejamento que ele foi aprovado em lei e os prefeitos têm que executar. Foi uma ferramenta de gestão deixada pela gestão passada do PT. Então, mais uma vez, respondendo a esse cidadão que não gosta do PT. E que o prefeito Pascoal deveria ter a humildade de dizer, eu herdei máquinas, plano de drenagem urbana, obras realizadas de combate a enchentes. Tudo que o governo atual tem feito é dar sequência àquilo que nós preparamos, né? Então, nós devemos parar um pouco de fazer essa questão, né, esse radicalismo que esse cidadão está tendo aqui, de dizer que um partido é todo certo e outro partido é todo errado, e admitir que nós temos que a gestão atual herdou sim muita coisa positiva e ele está fazendo o que ele tem que fazer, o que qualquer prefeito faria, é dar sequência àquilo que nós fizemos na gestão passada. Então nós temos que ter mais equilíbrio e mais responsabilidade no debate. Novamente o Thiago aqui, ele coloca enchentes, ruas esburacadas, tarifa de transportes absurdas. Qual melhorias apresentadas na área da saúde e educação? Isso agora? Isso? Ele está colocando. Eu não sei se é agora ou se é anteriormente, não ficou claro aqui. Mas acredito que ele está falando sobre a cidade em si, no né? geral, né? Então vamos lá. Ruas esburacadas. Nós temos, até por conta que aumentou a frota de veículos do Brasil todo, né? E aumentou em Esteio muito nos últimos anos, dobrou a frota de veículos aqui também, praticamente dobrou, aqui não chegou a dobrar. E teve a obra da Corsã, que esburacou a cidade toda. Então, talvez sejam 2 agravantes que aumentou muito a deterioração do nosso asfalto. Nós tivemos algumas ações, a Presidente Vargas foi toda asfaltada, a 24 há mais tempo, então ruas principais foram asfaltadas. Mas ainda temos muitas ruas que carecem disso, né? Carecem de infraestrutura melhor, né? Mas enfim, isso é um problema que, né, a administração vai ter que se adequar. A gente, como vereador, nós temos buscado algumas emendas, né? Este ano, especificamente, as emendas que nós buscamos com o deputado Bongás foram para o Hospital São Camilo. Mas para o ano que vem nós já temos um acordo que queremos arrumar pelo menos aí alguns milhões para asfalto também, ou 1 milhão mais ou menos para asfalto. Então a gente tem feito um esforço para melhorar nessa área. Mas enfim, a gestão teve um problema, ela fez o asfaltamento, isso até é uma denúncia que nós fizemos. Foi asfaltada uma rua este ano, né, mas o asfalto esfarelou, né, inclusive tem um problema e nosso papel é fiscalizar, né, Jauri? As pessoas às vezes acham que a gente tem dor de cotovelo, ficar bravo porque tinha oposição. Não, a oposição serve para fiscalizar, é o nosso papel legal, inclusive, nós temos que fazer isso. Sim. E a única rua que foi asfaltada, não lembro o nome dela agora, inclusive, logo depois que ela foi asfaltada, caiu o secretário de obras. Não sei se foi por isso, né? A gente também não quer especular aqui. Mas foi feito um asfalto que esfarelou, lá no bairro Santo Inácio. Não lembro o nome da rua, tu lembra? Talvez até o fim da entrevista eu vou lembrar. O único asfalto feito por essa gestão esfarelou. E ia lá na entrada da Beira Arroio, Avenida Brasil, foi feito um reparo que foi asfaltado um trecho também curto ali, de 200 metros. Ele esfarelou também. São 2 denúncias que nós fizemos. Então, essa gestão, tudo que ela fez de asfalto até agora, ele esfarelou em poucos dias. Então, né, tem que melhorar aí a qualidade da fiscalização do asfalto. Ele perguntou também sobre enchentes. Sobre enchentes, Esteio, qualquer um que vier aqui dizer que vai resolver o problema da enchente está mentindo. Porque Esteio é uma cidade, se tu pegar toda a subbacia, nós somos a subbacia do Arroio Esteio-Sapucaia, que deságua no Rio dos Sinos. Toda a cadeia aqui, nós somos a cidade mais baixa, claro, porque nós somos a última cidade a chegar no Rio dos Sinos. Chegar no Rio. Então, nós somos a cidade mais baixa da região. Tudo desemboca aqui. Nós acabar é muito difícil, porém, amenizar, todas essas iniciativas são para amenizar. Eu coloquei 3 instrumentos aqui, um dique de 2 quilômetros, um plano diretor de drenagem urbana que orienta todas as ações que devem ser realizadas.
e a compra das máquinas, foram 10 máquinas, eu não lembro o preço delas agora, caminhão pipa hidro, né, o hidrojato, as dragas, somando aí, Avenida Brasil, 20 milhões, arredondando. Plano de drenagem urbana, 1.700.000. A compra das máquinas, eu acho que foram 3 milhões. Então nós temos aí 25 a 30 milhões de investimento em combate às enchentes da gestão passada. A gestão atual não investiu um centavo ainda. Então, mas tem que investir. Nós vamos cobrar que invista. Nós investimos quase 30 milhões em obras e ações contra as enchentes. Resolveu? Não, mas amenizou. E esperamos que esse trabalho continue. Bom, a área da saúde, o senhor já falou alguma coisa. E sobre a área da educação, vereador, assim, o que nós temos? E mais antes, a Odete Diogo, que é presidente da Associação Unir Raças, que é uma entidade que a gente tem um carinho imenso pelo trabalho que eles realizam, diz um bom dia, vereador Léo Damer, tem o meu respeito e admiração. Bom dia para a Odete também. A Odete tem um trabalho muito importante no Grupo Unir Raças, fazendo um debate muito importante sobre o racismo, sobre o preconceito e sobre o machismo também, né? E o hip hop, por conta do Rafa, que tem a casa do hip hop, que inclusive é aqui no bairro. Então, bom dia e cumprimentar aqui essa companheira. Mas voltando, são duas questões ali, né, Jauri, ainda, que tinha ficado. Ficou a educação e saúde. Educação e saúde. Saúde, eu entendo assim, nós estamos questionando como será essa gestão, a volta dos convênios privados para dentro do hospital, né? Mas tem uma outra situação importante que tem a ver com a falta de médicos nos postos de saúde, né? Isso talvez seja o grande problema desses 8 meses, de tudo que nós poderíamos dizer assim que piorou em Esteio, é a falta de médicos nos postos de saúde. E isso foi gritante, né? O governo ele quis implementar o ponto biométrico, o médico ir lá botar o dedo para a hora que entra e sai para controlar os horários de trabalho. Isso não é errado, não é esse o nosso questionamento. Mas sempre que se implementa algo diferente, novo, tem que se criar um debate antes, né? Tem que se fazer um ajuste antes. E a administração chegou e quase que bancou o ponto biométrico do dia para a noite e botou goela abaixo. E eu não estou aqui para defender médico, não tenho procuração para isso, e acho que os médicos são muito corporativistas, mas a forma que foi feita, de um dia para o outro, 12 médicos se demitiram dos postos de saúde. 12 médicos. Eu não sei se ficou por aí. Me disseram que chegou a 16, mas eu não tenho esse dado correto. Imagina tu ter entre 12 e 16 médicos que se demitem por terem brigado com o atual secretário de saúde. Isso fez com que faltassem médicos em vários postos. Muitas pessoas estão até hoje aguardando consultas. Me disseram que essa semana tinha uma fila enorme aqui no posto do centro, né, que o pessoal tirou foto, mandaram para mim, virava fila, virava quadra. Então, isso tem um problema gritante. A administração está tentando, apresentando para nós formas e diz que já recontratou 7. Eu tenho, inclusive, uma informação oficial do secretário e mandou por escrito que já tinha recontratado 7. Mas, bom, é a metade, a outra metade não veio ainda. Né? Então, isso, com certeza, é um problema. Né? A administração, a gente sabe que médicos é muito delicado. Né? Médico é difícil de lidar. Todo gestor, entre atender algumas regalias que os médicos pedem e não ter médico, o que o gestor prefere? A oposição batia muito nos RPAs lá do hospital, que nós pagava RPA, pagava, né, porque faltava médico. Só que entre pagar, gastar um pouco mais, ou atender, ou não bater de frente, né, com os médicos em alguns momentos, e ter médicos para a população, eu prefiro atender a população. E o prefeito Gilmar fez essa opção também, o ex-prefeito. Então, eu acho que o governo começou muito mal, querendo comprar uma briga com a classe médica e está faltando médico nos postos. Tranquilo. Bom, o Christian Quinteiro está mandando um bom dia aos amigos, Jauri Machado, vereador Léo Damer, um abração, Christian. E ele disse que gostaria que o vereador falasse sobre a UPA 24 horas. Sim, a saúde, né? Saúde. O outro assunto polêmico do semestre, está todo mundo falando, é a UPA, né? Bom, nós temos UPAs no Brasil todo que foram construídas e nós temos hoje o governo federal que, através daquela PEC 55, aprovada pela base de apoio do governo Temer, inclusive o atual governo aqui, todo ele é base de apoio do Temer, né? O Pascoal é PP, da Ana Amélia, o PMDB, enfim.
houve um congelamento, né, Jauri? Houve um congelamento de investimentos em saúde, educação, assistência, salário mínimo, tudo é só inflação. Então não tem mais aqueles aportes maiores de recursos que tinham na época do PT, ainda dialogando com o cidadão, aquele que não gosta do PT. Mas tinha sim, mas isso fez com que se congelasse os investimentos em áreas de saúde, por exemplo, e o governo federal está trancando os repasses. E a UPA, para ela funcionar como ela foi planejada, ela precisa ser cofinanciada, ou seja, tem que ter a parceria. O município bota uma parte, o Estado outra parte, a União outra parte. E esse cofinanciamento garante o aporte necessário, porque a UPA vai custar por mês mais ou menos 1 milhão, arredondando aqui, um pouco mais, um pouco menos. E o município sozinho arcar com 1 milhão é muito caro. O que o prefeito Gilmar fez? Deixou a UPA pronta, né, o prédio estava pronto. O prefeito Gilmar deixou previsto para este ano, para o primeiro ano do Pascoal agora, 1 milhão e 200 mil em recursos, tanto para manutenção como para a construção da UPA. Então tinha previsto no orçamento, entre rubricas do município e da União, né, 1 milhão e 200 para se equipar, né, inclusive emendas, que eu não tenho esse valor certo, mas ficou dinheiro de emendas também. Mais de 1 milhão, então, para equipar e preparar a UPA para ser aberta. O que o governo atual, então, deveria fazer? O que essa gestão deveria fazer? Deveria buscar o cofinanciamento, né? Buscar a parceria da União e do Estado para abrir a UPA. Mas o prefeito aderiu a outra tese, né? Tem um grupo de prefeitos, acho que é mais ligados a FAMURS, aí, um grupo de 8 prefeitos, que o prefeito Pascoal entrou junto, que eles falam em comprar o prédio. O que é comprar o prédio? Eles pagam o valor da obra, aí compram um prédio para o município, ele deixa de ser uma UPA, ele deixa de estar ligado a esse programa da UPA, e ele passa a ser um prédio do município. Uma vez o município comprando ele faz o que quer. Ele pode fazer uma escola, pode fazer qualquer coisa. E aí eles querem fazer um posto melhorado, porque eles dizem que é um posto que vai ficar até às 8 horas abertas, ou vão pegar o centro de especialidades que já existe aqui no centro e vão levar para lá. Ou seja, vão pegar aquilo que já tem na rede hoje, que é centro de especialidades e posto de saúde, e vão levar para lá. Então, na verdade, STEI não vai ganhar nenhum serviço novo. STEI vai pegar a rede que já tem e vai adaptar. Mas por que isso é um grande desperdício? E um desperdício de dinheiro público, inclusive. Porque a UPA não é uma estrutura de posto. A UPA, ela é um mini hospital. Ela tem entrada para urgência e emergência. Aquela porta de emergência que nós temos no São Camilo, no canto direito, lá que entra as macas, o cara infartado, o cara foi esfaqueado, aquilo vai ter era para ter na UPA também. Então o prefeito está abrindo mão disso, ele quer fazer ali um posto melhorado que vai ter o que já existe hoje, não vai melhorar nada. E não vai desafogar o hospital. Porque a ideia da UPA era desafogar o hospital, né? Só que por que o prefeito não faz isso? Eu entendo, né, que o prefeito deveria ter uma postura corajosa de comprar briga com o governo Temer e comprar briga com o governo Sartori e dizer, a gente precisa do cofinanciamento de vocês. Não sei se eu entendo que como eles são base de apoio dos governos e não querem comprar essa briga com o governo federal, não querem desgastar, né, os seus deputados, os seus senadores, a sua base, né, então eles estão ali de joelho aceitando isso. Não, se fôssemos nós, eu afirmo isso, se fôssemos nós estávamos denunciando isso. Chamava um outro grupo de prefeitos com uma posição diferente e dizia, a UPA necessita de cofinanciamento. Então o governo Temer tem que cumprir com a parte dele, o governo Sartori tem que cumprir com a parte dele e vão fazer esse embate. Né? Agora, simplesmente pegar e aceitar quietinho, que nós não vamos ter UPA, que vamos fazer ali um posto, que não vamos ter urgência e emergência, que vamos aceitar o não repasse de recursos, eu acho isso um desperdício e uma posição muito covarde. Né? Então eu acho eu acho que nós temos que pensar primeiro no município e não ficar ali fazendo um jogo de comadre ali com o Temer, com a Ana Amélia, com o Sartori, enfim. Né? E mesmo sendo um vereador da base de sustentação do projeto federal e estadual, ele tem que comprar a briga e pensar no interesse do município. A Lucélia Godoy Pacheco coloca assim, não sei se só por mim, mas acho que aqui no bairro Votorantim, Esteio até os Três Marias, acho muito pouco assistida. As ruas Luiz Pasteur, indo para o Colégio Maria Marques, não tem calçadas, muito mato para crianças que não têm condições de andar na lotação. Vão a pé para a escola, é muito perigoso. O que deveríamos fazer? Eu entendo sim,
são bairros menos populosos e temos lá, eu não sei qual é a rua exatamente, mas lá temos ruas de paralelepípedo e algumas de chão batido aí naquela região. Então a pergunta, o que deveriam fazer? Antes, na nossa gestão, nós dizíamos assim, vocês devem procurar o orçamento participativo ou as reuniões que a prefeitura fazia nos bairros. Né? Porque daí lá levar uma comitiva de moradores e fazer pressão para sair as obras lá. Muitas obras em bairros assim mais distantes aconteceram porque a comunidade se organizou, foi lá e tinha um espaço para reivindicar. A atual gestão não tem o orçamento participativo, não tem um sistema de participação. Né? Então tudo depende muito assim, os amigos do rei. Né? Então tem que ir lá, tirar foto sentado do lado do prefeito para aparecer no marketing da prefeitura. Né? Ou vai lá procurar o prefeito, ou faz pressão na Câmara, ou faz um abaixo-assinado. Formas de reivindicar tem várias. Né? O que não há um instrumento democrático popular como, né, a gestão passada fazia. Né? Embora a gente sabe que mesmo as obras do orçamento participativo às vezes atrasavam, né? Tu ganhava num ano a demanda, no outro às vezes não faltava o recurso, daí era feito 2, 3 anos depois. Mas enfim, tinham instrumentos, mecanismos, né, para as pessoas irem lá reivindicar. A atual gestão ela só tem uma, até onde eu entendo, que é sentar no sofá do lado do prefeito, tirar uma foto para ir para o marketing da prefeitura. Mas é um espaço, né? Eu sugiro que essa moradora pegue uma comitiva do bairro e procure o prefeito. Ou vá na Câmara, faça um abaixo-assinado, construa aí porque assim como tem a rua dela, tem outras também. A gente sabe que tudo funciona assim, quem chora mais, né, Jauri? Quem chora mais pode mais. Então todo mundo que tem uma demanda, tem uma situação que quer reivindicar, tem que achar um espaço para aparecer essa demanda. Né? Então, sugiro que façamos aí, nós, por exemplo, o que nos compete como vereadores é buscar recursos e fiscalizar a execução que a gestão vem fazendo. Nós vamos buscar recurso para asfalto com o deputado Bongás para o ano que vem. Não definimos quais ruas vão ser. Essa definição, quais ruas serão asfaltadas, parte muito dessa pressão que os moradores fazem em cima do prefeito, mas também de nós, né? Pode nos procurar ali na Câmara. Até sugiro se eu não lembro, não recordo o nome dela. Lucélia. Se a Lucélia quiser procurar a Câmara de Vereadores ou nos procurar também, a gente está aberto a discutir aí quais são as ruas prioritárias para asfalto. O Jones Beneman. Bom dia, senhores. Temos em nosso município a Praça da Bíblia, a Praça Coração de Maria, e não temos um espaço do Povo de Santo. Qual a opinião do vereador? Abraço. Que assim, o que está se reivindicando já há um bom tempo? Que se tenha um espaço mais central para que as pessoas possam reverenciar as divindades dos povos tradicionais de matriz africana. Eu entendo, Jauri, que não há religião oficial do Estado. O Estado brasileiro, e esteio, não é católico. Eu sou luterano, minha família é luterana. Temos católicos, temos pessoas de várias religiões, né? E nós temos que não temos religião oficial, temos que ser ecumênico, tem que ter espaço para todo mundo. Nós na Câmara, por exemplo, compramos uma briga lá, que nós tínhamos que cuidar muito com os símbolos religiosos. Quando a gente coloca uma santa, por exemplo, nós estamos reivindicando uma parte do cristianismo, porque nem todos os cristãos referenciam santos. Então, botar uma santa dentro do plenário, a gente, embora agrade uma igreja, desagrada outras e desagrada outras religiões que não são igrejas. Então nós temos que cuidar muito com os símbolos, os espaços públicos. Né? Ou o espaço público é para todas as religiões, e as de matriz africana também, ou não é de ninguém. Né? Então, assim, eu entendo que, havendo uma demanda, uma praça, um espaço público que uma religião reivindica para si, nós temos que fazer esse debate, né? Nunca me chegou essa demanda, mas se chegar, eu topo esse debate, não tem problema. Nós colocamos sempre que eu não sou um religioso. Eu pertenço a uma tradição que vem de África, né, que foi nos deixada aqui, e que nós nos apropriamos dessa tradição. Então, eu não sou religioso. Eu eu fui batizado na Igreja Católica, então deveria ser católico, mas não comungo, né, da prática católica, mas não me sinto um religioso.
Eu sou de uma tradição que contempla orixás, né? Que são vários povos. O Agostinho Grilo coloca assim, há muito... Mas só para, desculpa te cortar, eu acho que nós poderíamos criar, e eu sugeri isso, um grupo ecumênico que pensasse a relação das religiões com os espaços públicos. Né? Nós tínhamos o ecumenismo de forma... o ecumenismo não é só o ecumenismo cristão, o ecumenismo é uma forma mais ampla. Nós tínhamos uma prática ecumênica maior em Esteio há anos atrás. Eu lembro que tinha grupos ecumênicos mais organizados, né, e mais tolerantes. E acho que um grupo ecumênico deveria fazer esse tipo de debates também, dos espaços públicos na cidade. Se discutir isso, até porque a gente vê que algumas pessoas vêm de fora para a cidade e praticam alguns atos aqui que nos envergonham, nós, povos tradicionais de matriz africana, sujam a cidade, colocam nas esquinas bichos mortos, coisa que nós não praticamos, não faz parte da nossa prática. Em África, eles não colocariam um animal fora. Até porque o animal é muito necessário para a alimentação. Mas isso é uma discussão muito ampla, né? O Agostinho Grilo coloca assim, há muito tempo não temos uma praça decente, lamentável. E a Odete Diogo, nós moradores do bairro Novo Esteio, estamos muito preocupados com o aumento da violência, assaltos à mão armada, roubos. Eu sei que no bairro Novo Esteio até a comunidade se organizou e colocou cartazes protestando contra a violência no bairro. Enfim, eu sei que a comunidade está bem preocupada. Nós, pela Câmara, a gente tem proposto alguns debates a esse respeito. Né? Vamos ter algumas audiências públicas específicas, uma no Parque Amador, proposta até pelo meu colega de bancada, o vereador Márcio, e no Novo Esteio, se não me engano, tem uma sendo encaminhada também. Para quê? Para fazer esse debate. Né? Porque o aumento da violência, às vezes, não é só uma ação de ter policial armado fazendo ronda. Né? Às vezes tem algumas outras situações que envolvem o poder público, que envolvem a própria comunidade, poder ter talvez um canal de diálogo, de denúncia mais rápido, envolve uma rede, né, de situações que podem ajudar. Mas isso a gente tem que fazer o debate, tem que ir lá, ouvir o que está acontecendo, onde é que é o maior problema, quem está fazendo isso, né? Enfim. Mas a gente sabe que tem uma infelizmente, né, o aumento do desemprego, a questão social, ela agrava, né? Isso é um agravante hoje. E o pouco investimento do Estado, né? A gente, dialogando com aquele cidadão inicial que não gosta do PT, na época do PT nós aumentamos em 70%, quase dobramos o salário dos brigadianos. E agora está congelado. Eu tenho um irmão que é professor de Estado, estão com salário congelado, ganhando parcelado. Então a situação dos professores do Estado, dos brigadianos, de vários profissionais que são importantes para a segurança, para a educação, ele é muito agravado pela situação do Estado que não prioriza isso e que não investe. Bom, mas isso é um outro debate, por que o Estado não investe, né? Mas, com certeza, nós temos que fazer esse debate lá no bairro e buscar... Se eu não me engano, temos uma audiência pública que foi proposta para o bairro Novo Esteio, eu não recordo aqui, dialogando especificamente com a Odete. Mas a Odete, a gente consegue fazer contato com ela e passar essa informação. Ah, tá. O Thiago aqui dizendo que ele não é partidário e que ele não é anti-PT. As críticas anteriores foram em relação à gestão passada, pois o senhor viveu em uma Esteio irreal. Mas que culpa teria eu se o seu partido tem um histórico de corrupção? A culpa está nas pessoas que o compõem e não de quem o critica. Não sei se o senhor quer responder isso, mas... Não, eu respeito. Nós vamos passar o programa respondendo só. E eu gostaria de fazer outras perguntas também, não, óbvio. Do senhor, sabe? Não, especificamente uma questão eu acho importante. Só uma, Jauri. Eu respeito a opinião, respeito inclusive quem é antipetista, mas gostaria de dizer apenas que esse debate sobre corrupção precisa ser melhor realizado. Né? Porque, embora tenha uma tônica querer responsabilizar um partido pela questão da corrupção, se nós pegarmos em números objetivos, né, os partidos mais corruptos na Lava Jato são o PP, que é o partido do atual prefeito, PMDB, e o PT não é o que lidera a lista. Mas havia toda uma tentativa de desgaste em cima da Dilma, para dar o golpe, para derrubar o governo, para tirar o PT, enfim, porque representava um projeto popular e um projeto que não agradava, por exemplo, a Fiesp, que financiou o golpe, não agradava, enfim, um monte de mega empresários e banqueiros que financiaram o golpe.
Então havia uma tentativa de criminalizar um partido. Isso eu faço esse registro porque o PT não é o líder da corrupção no Brasil, não é, né? Talvez muitas pessoas nem saibam disso. E partidos que posam de santo e que acusam muito, como o PP da Ana Amélia, o partido do nosso prefeito, é um dos que mais está envolvido, mais que o PT. Né? Mas isso as pessoas não sabem, né? Mas não dizem que o PP é corrupto e que o PMDB é corrupto, dizem do PT. Mas enfim, corrupção, quem for corrupto tem que ser julgado, não importa o partido. Eu sou dessa tese, né? A corrupção, o cara é corrupto, tem que ser julgado. Agora, essa de querer ficar dizendo que um partido é corrupto, essa eu não aguento. Sabe? Quando eu escuto esse tipo de coisa, digo, vamos ler melhor, vamos estudar melhor, porque isso não vale. Vereador, eu lhe conheço, sei do seu trabalho, da sua dedicação pela cidade, sei que em todas as enchentes o senhor estava lá, trabalhando. E não é querer fazer aqui, né, demagogia, mas eu acho que sou o único vereador que tive minha casa alagada em todas as enchentes, porque eu continuo morando onde eu nasci, dentro da Vila Navegantes. Então eu escuto muita gente falar de enchente. Meu irmão teve perda total do carro dele na garagem da minha casa, porque a água bateu no painel do carro e o meu ficou 2 meses até os caras conseguirem arrumar. Eu perdi imóveis, perdi muita coisa. Então assim, muita gente fala de enchente, mas fala porque ouviu falar, porque foi lá tirar foto em barco. Tem muito vereador que tira foto em barco e vai embora. Agora, pelo amor de Deus, entender o que é viver dentro de um bairro, de uma vila, isso aí muita gente fala em esteio, mas não sabe a realidade. Então eu assisto algumas falas, algumas pessoas aqui, e gosto sempre de, né, eu até nem exploro muito isso, mas continuo morando na Navegantes e fico indignado com algumas falas que eu escuto por aí. Até porque o seu trabalho é tão sério que o senhor conseguiu a reeleição em 2, né, oportunidades, se elegeu e depois em 2 oportunidades e muito bem votado, né? Sim. A gente sempre diz assim, a eleição é importante, mas a reeleição ela confirma o trabalho, né? Nós temos 2 reeleições, mas enfim, isso é resultado do nosso trabalho e não só nosso, né? Dos nossos companheiros que trabalham com nós, está aqui o Charles hoje. Sim, é. Mas inúmeros companheiros aqui que ajudaram a construir junto o nosso mandato. Mas o nome Léo Damer é um nome de respeito e um nome que já está dentro, as pessoas já conhecem o trabalho do vereador Léo Damer, sabem da seriedade, sabem do compromisso que o senhor tem com com os esteienses, com a nossa cidade, do amor, do carinho que o senhor tem por aqui. A gente leva a sério, né, Júlio? Tem que levar a sério. O mandato público é um mandato público, né? As pessoas, quem nos fiscaliza, o nosso chefe é a sociedade. Então nós temos que trabalhar, né, e estar de acordo aí com a altura das expectativas das pessoas que votaram na gente. É isso que a gente se propôs a fazer aí ao longo dos nossos 3 mandatos. Odete coloca aqui, se o problema do país fosse só o PT, o Brasil hoje estaria uma maravilha. Não ao discurso de ódio. Obrigadão, Odete. E, vereador, assim, quais os seus projetos de destaque no momento atual na Câmara de Vereadores de Esteio? Nós temos feito, assim, bom, o papel número 1 da Câmara, né, é discutir e fiscalizar. Então, a gente tem buscado fazer um papel, cumprir este papel, né, embora, né, no início aqui a gente disse que o governo tem restringido muito o nosso papel de fiscalização, porque ele não deixa fazer audiência, ele não deixa fazer debate, ele não deixa... os projetos são votados em urgência, regime de urgência para projetos polêmicos. Então, esse papel a gente tem tentado cumprir, embora o governo tenha... Este governo ele não aceita o contraditório, né? Então, a gente tem tido algumas dificuldades. Mas o papel do vereador também é propor ações, né? A gente vem propondo aí algumas ideias. Temos alguns anteprojetos de lei que estão na esteira para ser apresentados. Este ano propomos aí a guarda, a vigilância 24 horas para dentro das agências, porque nós podemos legislar sobre o privado, né? Sobre o público nós não podemos, só na votação das leis orçamentárias. Mas propomos aí vigilância 24 horas. Né? Estamos mudando um projeto para adequar ele, para conseguir garantir vigilância 24 horas para os bancos. Nós temos proposto aí a manutenção de algumas leis que nós aprovamos já em outro mandato passado, como a Semana Hip Hop, a Semana Cultural. Nós temos algumas proposições na área da cultura.
Nós temos, acho que eu vou falar agora também, porque a gente tem proposto muitos debates importantes para a cidade, mas importantes para as pessoas no modo geral. Um deles, nós criamos um comitê em defesa do serviço público das estatais, né? Por quê? Porque muitas estatais e muitos serviços públicos vêm sofrendo o desmonte do governo federal e do governo estadual, e isso tem consequências aqui em Esteio, né? Então, dentro dessa frente, a gente tem proposto vários debates, e um deles, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, Jauri, e convidar as pessoas. Segunda-feira, nós vamos fazer o debate sobre a reforma da Previdência, né? As pessoas falam, esse debate da Previdência lá do Senado, do Congresso, por que vão fazer ele em Esteio? Nós temos que fazer ele em Esteio porque ele impacta sim. Nós temos um dado, que é um dado importante, que a Previdência, os recursos da Previdência, eles impactam mais a nossa economia do que o retorno de impostos do governo estadual e federal para Esteio, né? Então, quando a gente baixa a Previdência, ou precariza a Previdência dos nossos aposentados de Esteio, isso causa um impacto muito maior no comércio, na loja, no serviço, né, na rede de restaurante, de pizzaria que tem aqui em Esteio, do que os impostos que retornam da União. Então, discutir a Previdência em Esteio é discutir a economia da cidade. Então, a gente está propondo esse debate, todas as cidades do Brasil devem estar propondo esse debate. Nós estamos propondo, segunda-feira vai vir o senador Paulo Paim, segunda-feira, na Câmara de Vereadores, às 6h30, para um debate sobre a CPI da Previdência. Ficou comprovado que a Previdência não tem rombo, que tem um desvio dos recursos da Previdência para pagar outras coisas. Mas a Previdência não tem rombo. Então, em cima disso, nós estamos tentando barrar a reforma da Previdência e fazer esse debate nos municípios. Por quê? Porque se todo município chamar esse debate, os deputados têm as suas bases de apoio dentro dos municípios. Por exemplo, em Esteio nós temos aí, temos um deputado estadual, que é da família dos Costela. Nós temos a Ana Amélia, que é uma senadora, que tem o seu prefeito aqui, que reivindica a base de Esteio, que é uma senadora. Nós temos inúmeros que eu poderia citar aqui, que estão defendendo essa proposta da reforma da Previdência, e que se nós fizermos um debate forte em Esteio, e Canoas fizer, e Sapucaia fizer, a gente barra essa reforma, né? Porque não é justo fazer o povo pagar a conta, né? Quando a gente está vendo que eles estão isentando as dívidas da Previdência de vários bancos, né? Itaú, Bradesco, de grandes ruralistas do Brasil. Eu não tenho dado aqui qual foi o tamanho do perdão de dívidas da Previdência, mas alguns bilhões no Brasil hoje foi perdoado de grandes... Ou seja, os ricos não precisam pagar a Previdência, as suas dívidas com a Previdência não precisam ser pagas. Mas o pobre, o peão lá, ele pode trabalhar até 65, querem acabar com a aposentadoria rural, igualar homens e mulheres. Um jovem, por essa proposta, e isso é importante que as escolas façam esse debate, embora a turma da Escola Sem Partido, hoje tem aquele grupo do MBL, da Escola Sem Partido, que diz que na escola não é lugar de falar de política, mas na verdade eles querem esconder, porque eles querem esconder um debate muito importante. Os jovens hoje, eles vão ter que trabalhar começar a trabalhar aos 16 anos, trabalhar de forma ininterrupta, sem nunca ter parado um mês, até os 65 para poder ganhar integral. Só que quem é que consegue trabalhar dos 16 aos 65 com carteira assinada para ganhar o salário integral? Ninguém consegue isso. No Brasil se estima que 30%, 40% da vida tu fica desempregado. Então, quando chegar, o cara começa a trabalhar aos 16, quando termina lá com 65, ele vai conseguir ganhar possivelmente metade do salário que ele ganhava na ativa, ou pouco mais, 60% do salário que ele ganhava na ativa. Ninguém mais vai se aposentar ganhando integral. Então, isso aí vai, a médio e longo prazo, causar um rombo para as economias dos municípios e Esteio, né, também. Então, nós estamos propondo aí convidar as pessoas, segunda-feira, às 6h30, na Câmara de Vereadores, um debate sobre a Previdência, essa falácia do rombo da Previdência, que foi comprovada na CPI coordenada pelo senador Paulo Paim, de que não há rombo, e também a luta, né, os próximos movimentos dessa luta para que não se passe essa reforma. Então, estamos convidando todo mundo, fizemos um panfleto, vamos largar no trem, vamos visitar aí as entidades, para passar essa informação aí para as pessoas. O grande senador Paulo Paim, um abração para esse homem sério, um cara comprometido com segmentos historicamente discriminados neste país.
A Udete falou ali que concorda com o Jones, dialogar é preciso, o Estado laico não é um Estado ateu, corretíssimo. O Roberto Brigoni peça ao vereador para falar da cobrança da obra da Bento. Sim, a obra da Bento, né? Importante. Nós falamos de enchente antes e talvez deveria ter feito referência à obra da Bento, né? A rua Bento Gonçalves, né, por ter um problema de escoamento, costuma alagar ali toda a Bento, o início da Ezequiel. Então, dentro do projeto da Beira Arroio, né, que é a obra de renaturalização das margens do Arroio Sapucaí, que a gente chamou de Beira Arroio. Ali ainda resta alguma parte daquele recurso, e no ano passado tinha iniciado a obra da Bento, ali no final do ano, não recordo se era outubro, novembro, tinha iniciado a obra. A gestão atual, quando assumiu, em janeiro, interrompeu essa obra. Interrompeu alegando que tinha que fazer um ajuste do projeto. Qual era o ajuste? O ajuste era que no final... O que é a obra da Bento, para que as pessoas entendam? É uma galeria, na verdade não é uma galeria, é uma tubulação maior, né, e um outro direcionamento da rede para que ela não largue, para que ela aumente a vazão né, da Bento para dentro do Arroio Esteio. Qual foi o ajuste do projeto? Eles mudaram a tubulação na saída aumentaram o diâmetro da tubulação na chegada da Bento lá no Arroio. Então mudaram o diâmetro de um cano. É isso. Mudaram o diâmetro do cano, e essa foi a alteração que nos foi explicada, inclusive, pelo próprio governo, pelo próprio secretário Marcelo. Nos parece estranho que um ajuste, que é só mudar a tubulação de um cano, faça com que a obra pare 6 meses, porque ela parou de janeiro e retomou agora este mês de agosto, ou final de julho, talvez, eu não tenho a data. Mas por 6 meses a obra parou por causa de um ajuste na tubulação de um cano, na saída. Então, a mudança de uma tubulação, parar a obra 6 meses. Por que nos parece estranho? Porque é muito simples, né? É um ajuste muito simples. E outra, tinha dinheiro em caixa. Geralmente, quando se para uma obra porque falta recurso. Essa obra tinha um valor, tinha o dinheiro em caixa e a obra parou. E o governo deu sempre prazo lá na comunidade. Não, semana que vem volta, mês que vem volta. Né? Para nós mesmos chegaram a dizer, mais 2 semanas. E isso foi se arrastando meses e meses e meses e meses. Eu não quero crer aqui que o governo tenha uma postura tão, vamos chamar assim, mesquinha, de querer, como a obra começou no final do ano, ele segura 6 meses e retoma no meio do ano para parecer que é uma obra dele. Porque, claro, ele começa a obra agora em agosto, vão dizer, o Pascoal começou uma obra. Não sei. Essa obra já existia. Né? Eu não quero crer que o governo usou desse expediente, né, de pegar e interromper uma obra por 6 meses e retomar depois para, né, inclusive, retomar num outro ponto. Porque a obra começou num ponto, agora começa num outro, para parecer que não tem ligação entre os dois. Não quero crer que o governo é tão mesquinho que fez isso para comprar para si o protagonismo de uma obra que foi deixada pela gestão anterior. Não quero crer. Quero crer, sim, que houve problemas e talvez até incompetência de alguns técnicos ali que por 6 meses paralisaram a obra. Por que eu digo incompetência? No mínimo incompetência no sentido de dar prazos. Porque para nós diziam 2 semanas, mês que vem, mais 2 semanas, mês que vem. E o troço levou 6 meses. E nós fomos visitar a Caixa em Novo Hamburgo, que é a regional da Caixa, que é quem libera os recursos. Chegamos lá e descobrimos que havia, não lembro agora quanto em caixa, mas havia um valor alto em recursos, né, não sei quantos mil agora. Então a obra não... Geralmente as obras param porque falta dinheiro, essa não. Mas a obra retomou, né, estão reclamando que ela está devagar, mas retomou. E tem uma previsão, só que agora é uma época de chuva, né, Jauri? Então a obra da Bento, que poderia servir já para as chuvas de setembro, outubro, que ainda pode chover forte, não vai servir. Essa obra ela vai andar a passo de tartaruga, porque vai chovendo, né? E possivelmente vai ser concluída lá no verão, no próximo verão. Né? Lamento o atraso, estranho o atraso, faço esse registro aqui, mas nós estamos em cima fiscalizando e esperamos que ela saia agora até o verão. Olha só que interessante, a Lucélia Pacheco, ela coloca novamente, assim, na rua Elis Regina ficou anos sem acesso, muito buracos, daí fizeram o orçamento participativo, onde a comunidade participou, e ela inclusive, né, e conseguimos a revitalização da rua Elis Regina, ano passado. Interessante, legal. Vereador,
E dentro dos seus projetos assim pessoais, o que se espera do vereador Léo para a próxima? Sim, nós, né, Jauri? Os próximos anos. Diz questão de futuro político. Futuro, isso. Nós já estamos completando aqui, então, o nosso terceiro mandato. Né? Estou vereador, então, já pelo terceiro mandato, acumulando agora também a questão da presidência do partido. Então, nesse papel de presidência do partido, nós queremos conduzir o futuro do nosso projeto político em Esteio. Aliás, temos essa responsabilidade de conduzir na presidência, embora a presidência só de 2 anos, mas temos o papel político de conduzir o futuro do nosso projeto. Né? Entendemos que o nosso projeto, na gestão Gilmar e naquilo que nós representamos no Brasil e no Estado, é muito importante. Né? Representamos o campo popular, representamos um campo que melhor representa o interesse dos trabalhadores, temos essa convicção e é por isso que eu estou também no PT. E queremos que aqui em Esteio nós façamos então uma oposição qualificada, né? Vamos fazer oposição esses 4 anos de forma qualificada, demarcando bem o que nós pensamos para a cidade, o que nós pensávamos, como nós, que não se perca aquilo que nós acumulamos nos nossos mandatos, né? E construir futuramente aí também uma estratégia política para o nosso projeto em Esteio. Não estou falando aqui em candidatos, quem será nosso candidato a prefeito, como será esse processo. Tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda, né? Mas com certeza sabemos, eu tenho consciência da minha responsabilidade nesse processo e sou soldado do meu partido, sou soldado do projeto que represento aí para o futuro em Esteio. Né? Mas isso é um debate que nós vamos fazer ainda com calma, com os nossos parceiros, com nossos amigos, com nossos militantes, para pensar aí estrategicamente como a gente conduz isso para o futuro. O senhor é formado em? Eu sou formado em Ciências Sociais pela URGS. Pela URGS. Que maravilha. Na URGS não tem o curso de Sociologia, Antropologia e Ciência Política em separado. Eles são juntos, né? Então, Ciências Sociais é Política, Sociologia e Antropologia. Sou formado nisso em licenciatura. Então, sou professor de Sociologia de sala de aula. Mas eu cheguei a dar aula em algumas escolas, fiz o meu estágio, né? Mas eu já era vereador quando me formei, então não tive uma grande experiência em sala de aula, né? Inclusive, tenho a intenção de conciliar aí, ver se eu consigo nos próximos anos conciliar o mandato com a sala de aula também. Que maravilha. A Francisca Dávila colocando, assim como na Navegantes, ficaram de limpar o arroio Esteio e o mesmo não foi limpo em todo o seu leito. Retiraram algumas famílias, mas não vi a limpeza que prometeram ser realizada. Isso é uma coisa mais da administração mesmo, né? É bem na frente da minha casa, o chamado Braço Seco. A Francisca, ela mora ali quase em frente da minha casa. Não, tem um trecho ali que ele seria alargado para 7 metros, mas aí tinha que remover famílias. Como não conseguiram remover todas as famílias, foram removidas 12 famílias, se não me engano, dali. O arroio foi alargado ano passado para 4, 5 metros, né? Só que o pessoal tem reclamado muito que está faltando uma limpeza este ano ali, porque eles limparam metade da extensão, mas não fizeram a limpeza completa. E ali costuma estrangular a água. Enfim, eu sei disso, muitas pessoas têm reclamado disso. Um abração para a Francisca, e eu acompanhei algumas vezes nas enchentes aí a família, o sofrimento deles, né? Porque numa enchente não é só quem perde, é toda a cidade perde, né? Junto, a gente vê a tristeza das pessoas, e tomara que não aconteça nunca mais uma enchente em Esteio. Esperamos amenizar e que isso... Nós temos como amenizar muito, Jauri. E amenizando muito, principalmente, talvez realocando pessoas que estão em áreas que tem que sair e diminuindo nas áreas mais altas, a gente consiga, talvez, ter enchentes assim, aquela que bate na rua, que bate no pátio, mas que não entre nas casas, né? Que não cause o prejuízo humano, social que as últimas causaram. Isso eu acredito que a gente consegue amenizar bastante, né? Principalmente com alguns instrumentos que eu já disse aqui que ficarem encaminhados e que nós temos que dar sequência. A Francisca agradece a resposta do vereador. Mas diz para a Negrinha que Negrinha, porque o apelido dela no bairro é Negrinha, a Francisca. Nós continuamos na luta, tá, Negrinha? Nós estamos, com certeza, o Severino cobra muito, o outro vizinho dela, o Severino,
E estamos cobrando da administração algumas ações que precisam ser realizadas ali no Braço Seco. Maravilha. Vereador, assim, e o Legislativo? Como é que o senhor está vendo a atuação do Legislativo no momento atual aí? De um modo geral? De um modo geral, exato. Eu comecei o programa aqui dizendo que o Legislativo hoje ele tem sido um pouco omisso do debate. Né? Inclusive ontem na tribuna, Jauri, a ex-vereadora Daiane usou a tribuna. Olha! A ex-vereadora Daiane usou a tribuna e propôs que nós fizéssemos um debate maior sobre o São Camilo. Né? E eu fui na tribuna e concordei com ela, mas vou repetir o que eu disse ontem e vou dizer aqui. Só que eu lamento que o município tenha se omitido muito de abrir o debate. Né? Eu acho que a situação em oposição tem que existir, é saudável. A oposição foi importante para nós, quando nós éramos governo, porque às vezes a gente sabe que o governo ele começa a ficar, alguns secretários, alguns diretores começam a ficar numa morosidade ali na secretaria que estão ocupando, e a oposição cobrando algumas ações faz as pessoas se mexer da cadeira. Isso é normal. Isso vale para a direita, vale para a esquerda, vale para quem é governo. E eu acho que o Legislativo, a grande questão, ele tem se omitido muito de fazer o debate, muitos projetos não são discutidos, muitas ações, ele tem sido muito assim uma correia de transmissão das vontades da Prefeitura. E a própria Constituição, no artigo 2º, diz que Executivo e Legislativo são poderes independentes, cada um tem um papel. O Legislativo precisa fiscalizar, cobrar e propor o debate. Muitas vezes nós, mesmo sendo do partido do prefeito, nós seguramos projetos que o Gilmar mandava para a Câmara. Seguramos, produzimos emendas, vetamos alguns projetos, ou fizemos um debate, modificamos eles, ou trouxemos as partes envolvidas para que elas se entendessem antes. Então, assim, o papel da Câmara, ele é uma casa revisora. A Câmara tem que revisar todos os projetos e todas as iniciativas do governo para melhorar, até para melhorar. Não é para trancar, vamos atrapalhar o prefeito, não é isso. A Câmara é uma casa revisora, ela serve para isso. E a Câmara tem se omitido desse papel. Acho que essa base hoje que o governo criou, era uma base quase que uma correia de transmissão. Ela faz sem discutir nada. Né? E a gente propõe o debate, eles derrubam e fazem urgência e não querem saber de nada. Então eu acho que o papel do Legislativo em Esteio foi diminuído. Foi diminuído. Já que a tua pergunta foi sobre a casa no modo geral. Mas eu acho que cada vereador, cada mandato lá está cumprindo o seu papel. Alguns vereadores, muitos vereadores novos, alguns velhos que voltaram, a Ruth e o Duarte a Ruth para o 7º mandato, o Duarte para o 4º mandato. Temos vereadores novos, cada um está tocando aí uma iniciativa na sua área, né? Enfim, temos avanços, mas temos retrocesso também, temos que ter clareza do papel geral. A Câmara tem um papel de casa revisora e esse é o grande déficit que eu entendo nesse momento e faço esse registro aqui. A vereadora Ruth vai estar aqui comigo amanhã às 14h30, né? E, vereador, sobre esse projeto da vereadora Ruth lá no cemitério, como é que o senhor viu esse projeto? Qual esse projeto da pintura ali no muro. Eu não entendo. Grafitagem, né? Não é um projeto da vereadora, né? Não é da vereadora? Um projeto do Executivo. Do Executivo. Eu sei que a vereadora esteve visitando, né? Teve ali. Tem aquela situação, né? Sempre que o Executivo faz uma ação, às vezes alguns vereadores vão lá, né, junto. Mas, inclusive, às vezes até compro a paternidade, mas não é um projeto da vereadora Ruth. Esse é um projeto do governo, do Executivo, né, que aproveitou a lateral ali para fazer, né, a grafitagem. Né. O que eu acho desse projeto? Ele é importante. Né, ele é importante. Acho que abrir espaço para a grafitagem, muitas pessoas às vezes olham com certo preconceito, né, para a grafitagem. Como eu fui o proponente da Semana do Hip Hop e tenho uma relação muito, muito forte aqui com o pessoal do Hip Hop em Esteio, sei que, né, e respeito o trabalho deles, inclusive a casa do Hip Hop é aqui, né, pertinho aqui uma quadra do jornal. Só faço um registro aqui, que não se abriu muito espaço para os grafiteiros da cidade, se trouxeram grafiteiros de fora. Essa é a grande crítica que eu faço. Acho que a lateral do cemitério, vários espaços públicos poderiam ser aproveitados para grafite. Mas deveriam se valorizar os nossos companheiros da cidade. Nós temos inúmeros grafiteiros aqui que poderiam ter sido aproveitados para esse projeto e não foram. Né? Então faço esse registro.
É louvável que se valorize o grafite, mas vamos valorizar o grafiteiro de esteio também. E aí eu lhe questiono o seguinte, por este motivo foram feitas pichações em cima das grafitagens? Ou... Eu não tenho assim formação mais concreta. Deveria conversar com quem fez o protesto ali, ou fizeram algumas pichações em cima, enfim. Mas tudo leva a crer, né? Tudo leva a crer que tem muito desse descontentamento, sim, de pessoas da cidade com a forma que foi feita aquele, como é que foi chamado? Edital? Não. Não. Como é que aquela ação tem um nome? Enfim, a grafitagem do lado do cemitério ali, sim. né? A forma que foi conduzida, o museu a céu aberto. Isso. A forma que foi conduzida ali a construção do museu a céu aberto deixou muita gente descontente, pessoas, grafiteiros da cidade. Tudo leva a crer que parte dali também desse descontentamento. Não digo que foi um grafiteiro que foi ali fazer a pichação. Talvez, mas enfim, né, as pessoas... isso não tenha desagradado os moradores também. Porque senão isso pode parecer que eu estaria acusando os grafiteiros aqui da Casa do Hip Hop. Não, de maneira nenhuma, não sei. Sobre moradores eu não tenho esse relato também. Não tenho esse relato. Interessante. Bom, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor, né, deixasse as suas palavras finais aí. Primeiro dizer, Jauri, que é um prazer, né, estar aqui no programa, né, pela importância aqui que o jornal destaque, que a rádio destaque, que o grupo destaque tem para Esteio, pela história, enfim, pela parceria, né, de tantas vezes que nós tivemos aqui com o seu Miguel, em outros momentos na rádio, enfim. Então, sempre um prazer estar aqui dialogando com a comunidade. E dizer que é um prazer estar aqui do teu lado, né? Porque não tinha vindo no programa do Jauri ainda. Eu e o Jauri se conhece há muito tempo aqui, né? Para além da política, né, Jauri? Para além da política. Uma amizade mesmo, amizade, de tantos momentos. Então, é sempre um prazer estar aqui, conversando contigo, com a comunidade. E sempre chamar a tamo aberta aí para esse debate. Tá? Tranquilão. Eu que agradeço. Dizer que eu quero deixar um registro para os meus colegas aí da rádio e TV Jornal Destaque, para o Edson, que estava anterior aqui, para o Anderson, para o Jones Beneman e o Michel, para a Sani, eu não posso esquecer ninguém, né? Para o William, para quem mais? Para o Abílio, que faz um trabalho fantástico nessa cidade com os jovens, e dizer que amanhã à tarde o Maurício, a Janaína, a Lori, que vai estar aqui também amanhã pela manhã, que faz um trabalho legal. E agradecer aos nossos ouvintes, deixar um grande abraço para todos aí, e um abração para o seu Miguel, que ficou ouvindo o programa aí o tempo todo.